Olá a todas, sejam muito bem-vindas. O meu nome é Joana e este é o nosso podcast Mulheres Empoderadas. O episódio de hoje é a origem e para isso convidei a minha Maria, que melhor do que ninguém conhece todo este projeto. Portanto, hoje vais conseguir perceber um bocadinho melhor de como é que eu cheguei até a Mami Chars, tudo à volta deste projeto e sobre o meu mais novo projeto, o meu bebê, que é este podcast. Bem-vindas, o meu nome é Joana Sousa e hoje convidei a minha Maria para me ajudar aqui nesta temática da origem. A Maria, melhor que ninguém conhece este projeto também de trás para a frente, portanto, hoje trouxe a Maria como minha convidada para ser ela a assumir o comando do primeiro episódio. Maria, o comando é todo teu. Obrigada, Joana. É um privilégio enorme este projeto que tu agora lançaste de podcast e eu ser a tua primeira convidada. É mesmo um orgulho poder partilhar contigo esta experiência e vir falar da origem da Mami Chars, que é um projeto tão querido e que eu sinto um bocadinho também como quase meu, porque acompanho desde o início e é um orgulho tremendo poder acompanhar este projeto. Eu sou uma pessoa de projetos, é algo que me está inato. Eu trabalho na área do marketing digital, portanto é algo que, projetos para mim é algo que, para o meu ouvido, é mesmo música. E eu cheguei até ti exatamente pelo teu Instagram. Eu lembro perfeitamente, já te conhecia das aulas de grupo, fazia já algumas aulas de grupo e na altura estava com um problema para resolver, que era, tinha tirado o útero, estava com uma barriga que não gostava, como é que eu vou resolver isto? Fui ao teu Instagram, diaste abdominal. PT Joana Sousa na altura ainda. E o que eu te pergunto, se calhar antes deste projeto, Mami Chars, a PT Joana Sousa, quem era a Joana Sousa daquela altura e porquê que tu optaste pelo exercício físico como a tua carreira? Não foi uma coisa que eu sempre quis. Eu quando entrei no desporto já foi ali no limite, digamos assim. Eu sempre dizia que queria ser, melhor, não dizia que queria ser uma coisa em específico, eu simplesmente dizia que queria andar bem vestida, queria andar sempre de fatinho e salto alto, portanto, relacionado a alguma coisa com engenharia, arquitetura, porque eu dizia que queria ir para as obras de fatinho. Então sempre tive muito essa inclinação para esse tipo de áreas, que também gosto dessa parte da logística e da organização, etc. Portanto, eu cheguei a um ponto que sempre foi isso, mas chega aquele do 11º ano, já nos começam a perguntar o que é que vais escolher, e tal. E pronto, chega ao 12º ano, ok, engenharia para a frente, engenharia para trás. Mas alguma engenharia em específico? Não. Ou que fosse bem vestida, até tão alto. Exatamente. Chega ali a um ponto, o exercício na minha vida entra no 9º, 10º ano através do handball, que eu fui jogadora de handball. E isso foi desenvolvendo em mim um gosto muito grande pela parte do desporto, pelo trabalho em equipa, daí também eu adorar as aulas de grupo. Chega ali o 12º ano e eu, ok, eu efetivamente não é bem a engenharia que queria. Mas sentia que precisava ali um bocadinho da aprovação da minha mãe. Porque a minha mãe nunca foi muito ligada a essa parte do desporto e deixava mesmo assim de lado. O meu pai já era ao contrário, portanto já gostava e fazia mesmo ciclismo ao fim de semana, etc. Estava naquela, porque sabia, eu no fundo queria a aprovação da minha mãe, então nunca deitei para fora, porque não sabia muito bem a reação dela. Então andei ali a ganhar e dizia sempre que queria engenharia. Chega ali mais ou menos o dezembro, eu disse, pronto. Nestes dias falei disso com a minha mãe, ela disse, tu chegaste à minha beira a chorar, a dizer que querias ir para o desporto. E ela, já foi a primeira vez que eu vi isto e tu estás a chorar, porquê? Precisamente por causa dessa, primeiro, era a aprovação dela e depois tinha a urgência em decidir que era mesmo aquilo, porque para entrar em desporto nós precisamos fazer os pré-requisitos. São umas provas que nós temos que fazer antes da entrada à faculdade
e se não os tivermos, não podemos entrar em desporto. Portanto, isto, normalmente os pré-requisitos acontecem sempre mais ou menos na altura da Páscoa. Ou seja, isto foi em dezembro, eu tinha 3 meses para me inscrever e fazer a prova. Qual era o problema no meio disto tudo? É que eu não sabia nadar e era uma das provas. Portanto, eu tive que me inscrever. Tinhas 3 meses para aprender a nadar. Não era só o aprender a nadar, era fazer tempos. Era uma prova que tinha um timing de 49 segundos, a prova das mulheres. E desde que entrei logo na natação, tive esses 3 meses em que só basicamente eu comia era água, era quase todos os dias enfiada na piscina, mas mesmo na semana anterior eu não conseguia fazer aqueles tempos. Era 49 qualquer coisa, e eu, com o aproximar das semanas, eu cheguei mesmo a comentar com os meus pais: olha, não quero fazer na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, tenho que ir fazer a outra faculdade, porque sei que dão ali, se faltar ali uns segundos, eles agilizam para a gente poder passar na mesma, e enquanto que na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto não era bem assim, eles eram mesmo muito rigorosos com isso. E eu, por favor, deixa-me ir, e ela: não, quiseste, agora vais. Tem que ser ali, é ali e acabou. E ainda bem que isso acabou por me motivar um bocadinho mais e a trabalhar um bocadinho mais. Chega ao dia da prova, uma das colegas tinha levado o cronómetro também. Eu sei que fiz a prova, eu saí da prova, nós tínhamos que subir as escadas para sair da piscina, e eu não sentia o corpo. Eu estava a subir as escadas, eu parecia que nem sabia onde é que estava a pôr os pés. Sentia-me tipo naquela adrenalina, tremia por todos os lados, mas ao mesmo tempo nem sentia o corpo. Foi quando eu olhei para ela, tipo, desesperada: diz-me por favor que eu passei. E ela: fizeste 47 segundos. Eu: o quê? Portanto, ainda menos do que era necessário. Era menos do que o necessário e era o tempo dos homens. 2 segundos numa prova faz muita diferença. E eu Portanto, ter a Joana, conseguido, determinada, conseguiu, já não é? estava Já eras lá, muito determinada em já saber o que estava era aquilo que lá, e querias. foi o primeiro passo para eu seguir o desporto. Já na parte da faculdade, nós temos que escolher um ramo, ou a área de treino. Na altura até ponderei ir mesmo para treinadora de handball, mas depois surgiu a parte das aulas de grupo, que eu também adorava, então acabei por seguir a parte do ramo de ginásio, de exercício e saúde. Nada é por acaso e tudo vai se alinhando. Portanto, já na altura já estava a escolher o caminho da saúde, e as coisas foram rolando. Foi aí nessa altura depois, já era o destino que a me colocar conheceste. um caminho. Eu acho que é um bocado o destino, nós tínhamos mesmo que nos conhecer, não é? Não havia hipótese. O destino tinha que cruzar os nossos caminhos, e eu tinha aquele problema que tinha que retirar aquela barriguinha. Toda a gente dizia: é normal, depois de sermos bens, essa barriguinha não desaparece, e ainda cima agora retiraste o útero, esse espaço, a tua barriguinha, aquela pochete que nos incomoda, e que eu já tinha muito tempo que queria resolver e que não conseguia, e conheci-te e consegui com o treino hipopressivo aniquilar eu gostava mais o que tinha que retirar. Portanto, tu depois começaste a tua carreira como sempre ligada ao desporto, aulas de grupo, também como personal trainer e o treino individual, mas eis que surge o projeto Mami in Charge. Porque esse projeto Mami in Charge, e sentis essa necessidade da mudança da PT Joana Sousa, que és da mesma a PT Joana Sim. Sousa, mas tens esta identificação com um programa, com um projeto Mami in Charge. Pronto, a Mami in Charge surge, a minha especialização acaba por surgir um bocadinho com a minha própria dificuldade. Ou seja, já fui mãe 2 vezes, a primeira já tem quase 6 anos, e durante a gravidez senti muita dificuldade em o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, porque na altura toda a gente dizia que eu não podia fazer, era praticamente tudo o que eu não podia fazer. Tinha que ter atenção a isto, não podia passar aqueles batimentos cardíacos, acaba por sentir que era mesmo muita confusão. Então, praticamente de atividade física eu dei aulas de grupo na mesma, mas era tudo muito à base de aulas mais holísticas, pilates, body balance, aulas mesmo muito mais calminhas, tanto é que às vezes nós na brincadeira até dizemos: olha, eu quero as minhas amigas diziam muito: olha, eu quero a receita porque a tua saiu calma. E eu: pronto, olha, são elas holísticas. Depois veio o pós-parto,
e sentia dificuldades, precisamente como tu, na parte, por exemplo, da barriga que teimava em não sair. Mas aquilo ficou muito em águas de bacalhau. Foi na altura que eu também conhecia os hipopressivos e fiz a minha primeira formação. Mas na altura que eu fiz a formação, pouquinho tempo depois, surgiu mais trabalho, outros ginásios, então a nível profissional já não tive tempo ou tanto tempo para me dedicar a essas coisas, então ficou tudo muito em águas de bacalhau. Depois veio a segunda gravidez, já voltei outra vez a ter mais ou menos o mesmo problema, com um bocadinho mais de informação, mas ainda com alguma dificuldade, e foi aí então que me despertou para esse lado. A gravidez da primeira e a da segunda, eu adorei estar grávida, foi uma experiência espetacular, mas faltava-me ali a parte do exercício. Na gravidez da segunda já fiz mais, um bocadinho contra algumas informações que colegas meus que não tinham propriamente especialização, mas que diziam que não se podia fazer, e algumas coisas eu fui fazendo, e efetivamente o que eu fiz não fiz nada de errado. Agora sei, não é? Que já estudei um bocadinho sobre isso, mas o que me fez alertar para isto foi, ok, tu tens dificuldade e és da área, e as outras mulheres que não são da área provavelmente estão a passar pela mesma dificuldade, que ok, eram ativas, querem continuar ativas, dizem-lhes que não pode treinar nos primeiros 3 meses de gravidez por causa de provocar um aborto, e já há mais que estudos suficientes sobre o assunto que não provoca aborto nenhum, mas ainda vemos muito esse tabu, essa mentira a circular. Então eu pensei, eu gosto disto, foi uma coisa que eu realmente gostei depois de trabalhar. Tu gostas disto, por que não? Não há respostas, não é? Portanto, se tu própria, como tu Fazia dizes, tu tinhas essas sentido. dificuldades, Lá está, estavas os na astros, área, não é? os astros Dificuldade em alinharam-se. o que é que posso fazer de exercício? O que é que faço depois do pós-parto? Sentiste isso para as outras mulheres, não é? Exatamente. E então lá está, os astros alinharam-se e era aquele caminho. E então foi isso que deu origem um bocadinho ao perfil que tu já encontraste, ao PT Joana Souza, porque na formação que eu tinha feito, na formação que eu fiz já depois da Camila nascer, da minha segunda filha, fiz novamente uma formação de diástase e fiz outra formação de hipopressivos. E foi aí que eles falaram, ok, há a tua conta pessoal, mas tem que haver a tua conta profissional. E foi aí que tu também me encontraste. A mudança, efetivamente, da PT Joana Souza, desse perfil, para a Mami Chaves, veio um bocadinho... Precisava de quebrar e dizer assim, não, há uma mudança. Eu atendia qualquer tipo de pessoa, homens, mulheres, qualquer tipo de objetivo, problema, e agora estava-me a especializar só para mulheres. Mais grávidas e pós-parto naquela primeira fase, e então fez sentido criar, não é uma barreira, mas ok, houve uma mudança, então vamos criar um marco e criamos a Mami Chaves. Mami Chaves? Ora, Mami Chaves. Eu já percebo logo, mãe no comando, exato, que o teu marido não está a ouvir isto agora, mas deve ser literalmente a Mami Chaves em casa. Tem os dois, eu não me posso queixar muito dessa parte, porque o meu marido ajuda-me imenso também na parte da casa, portanto não me posso Mas és uma mãe do queixar. comando, não é? Exatamente. Em casa acabamos por ser os dois, mas efetivamente há sempre uma mãe no comando. Isto tudo, quando houve a mudança e quando eu disse, não, quero um projeto, quero um nome novo, ok, Mami Chaves não apareceu assim da noite para o dia. Eu só vi uma coisa que eu dizia que tinha que ser. Tinha que ter o M e tinha que ter o C, que era o M de Matilde, da minha primeira filha, e o C de Camila. Foi basicamente por causa delas que surgiu este projeto todo. Portanto, tinha que ser dentro daquilo. Isso é uma base real, para mim que trabalho em marketing, é uma base real fantástica, porque é um storytelling, como nós dizemos, que é verdadeiro, não é nada fake, digamos assim, porque de facto isso surgiu da tua experiência. Exatamente. E acredito que isso passa muito, acredito não. Sei perfeitamente, porque sou tua aluna, não é que isso passa para os teus treinos e na sensibilidade que podes ter com as mulheres. Então, pronto, sempre disse que tinha que ter aquela... E na altura até
não havia um nome em específico, não estava a surgir nada que gostasse, então já estava a pensar em lançar mesmo com MC. MC Training, whatever, qualquer coisa assim do género, precisamente para ter o nome, as iniciais delas as duas. Chuta a bola para a frente, chuta a bola para trás, entretanto surge então a Mami em Charge e eu pronto, perfeito. É efetivamente uma mãe no comando, uma mãe que tem a experiência, que passou pelas experiências de estar grávida, se calhar não passou pelas melhores experiências de recuperação pós-parto, mas é isso que eu quero melhorar nas outras mamães. Portanto, tudo surgiu um bocadinho nisso. Hoje em dia, a Mami em Charge já não é só gravidez e pós-parto. Comecei a tirar há 4 meses, mais ou menos, uma pós-graduação na saúde da mulher. Foi mais ou menos até na altura em que lancei o projeto. Só que na altura já estava muita coisa para trás e ainda não... Pronto. Há cuidados especiais, ou cuidados, não digo cuidados, mas características específicas de um género para a mulher? Imagino que sim, não é? Porque nós somos de facto diferentes, a mulher é diferente. Exato, nós somos bastante diferentes a nível hormonal. Nós não funcionamos da mesma maneira que um homem. Isso Um tem homem uma é mais. relação Toda a direta gente com o treino. também. Dizem que os homens são mais estáveis por causa dessa parte hormonal. Nós temos muita mudança hormonal, então há mudanças de humor, há mudanças, sentimos mais cansadas em algumas partes do nosso mês. Isto tudo está relacionado com a nossa parte hormonal. E efetivamente isso também dá para transmitir na parte do treino. Nós conseguimos adaptar o treino à fase do ciclo hormonal da mulher. Há uma fase em que ela está mais predisposta a treinar, sente-se com mais energia, com mais vontade para fazer tudo, portanto esse é um momento em que nós podemos apostar tudo, é o que eu costumo dizer, é o all-in. Aumentar cargas, essas coisas todas é aqui, as costas que ela tem que levar é neste timing. Depois entra outras fases em que nós estamos mesmo em baixo, mesmo mais cansadas, então isso não é treinos de recuperação, mas são treinos mais que nós podemos usar mais leves. E isso não vai pôr em causa os aumentos de carga que ela fez anteriormente. Porque quando o ciclo todo passar, quando ela chegar novamente a essa fase, ela vai conseguir estar lá na mesma. E pode conseguir aumentar cargas. Portanto, é tudo... Nós somos um ciclo. Portanto, aquilo vai acabar por dar tudo ali um bocadinho a volta. Processo e fazer os exercícios nas alturas certas. Exatamente. E tu consegues ter essa sensibilidade porque conheces isso, não é? Exatamente. Pronto, e acabei por, ao começar a estudar ao tirar a pós-graduação de saúde na mulher, acabei por, há essa lacuna se calhar no mercado em perceber melhor a mulher e em transferir isso para o treino. Então neste momento já não é só gravidez e pós-parto, acaba por ser um bocadinho a mulher no todo. Pode ser a mulher nessa fase de querer engravidar, a gravidez, o pós-parto, pode ser já uma mulher mais perto da menopausa que traz outro tipo de problemas e com o exercício nós podemos combater muitos deles. Portanto, tem tudo a ver um bocadinho com a mulher no treino. Trazer-lhe qualidade de vida, trazer-lhe saúde, trazer-lhe mais... sentir-se bem com ela própria, não é só a nível de saúde, ou melhor, a saúde física, há aquela parte de saúde mental idade, também. Eu conheci-te, portanto, o meu filho na altura já tinha 16, 17 anos e já me diziam, isso é normal, depois dos 40 temos sempre essa barriguinha, etc. Portanto, e eu teimava a dizer que não, tem que haver uma solução. Não há idade para começarmos alguma coisa. Não era por ter 40 e poucos anos que eu ia desistir de voltar a uma boa forma física, de voltar a sentir quase como se fosse 20 anos. Tudo bem que isso não é possível, não vamos pedir demasiado, mas de facto não há uma idade para começarmos a cuidar não uma questão estética ou uma questão de fisicamente estarmos bem, é mesmo algo de autoestima, de há uma solução para aquele problema que estamos à procura, e foi algo que aprendi muito contigo. Não há uma idade para nós começarmos a fazer alguma coisa, tem que existir vontade de o fazer. Exatamente, acho que às vezes há muito esse estigma, a idade isto, a idade aquilo, ou a idade é normal, ok.
queres sentir bem, queres sentir melhor, queres perder peso, queres não sofrer tanto de quedas quando nós temos mais idade e não temos uma vida ativa, acontecem mais quedas, tudo tem uma razão. E se calhar se a gente fizesse atividade física isso já não acontecia tanto. Portanto, qualquer idade. Para nós termos uma vida saudável, nós precisamos de incluir o exercício, seja ele qual for. Seja comigo, seja caminhadas, seja alguma atividade mais em casa. Atividade física só traz benefícios. Tem que ser adaptada a cada pessoa. Há pessoas que não podem fazer determinados exercícios, há outras que podem. Isso é olhar um bocadinho para a pessoa, por isso é que eu faço sempre uma avaliação e adaptar um bocadinho às necessidades da pessoa. Às vezes às necessidades que nem ela sabe que as tem. Por isso é que é feita essa avaliação. E a tentar colocar a pessoa no jogo. Ok, eu quero estar ativa. As necessidades que essa pessoa tem especificamente. Exatamente. Cada um tem as suas e tem que se adaptar. É estar ativa. Não tem uma idade. Se tem 60, se tem 70, comece. É lógico que não vai fazer com a mesma agilidade que tem uma pessoa de 30 anos. Claro. Mesmo ela vai sentir, aí já não tenho 30 anos, já não tenho idade para isto. Ouço imenso isso. Não tenho, mas podemos chegar perto disso. Certo. Podemos trabalhar para que se sinta mais perto disso. E já tem algumas pessoas que dizem, realmente tenho mais agilidade, estou muito mais bem disposta. São efeitos do exercício. A gente não se precisa, às vezes é uma questão de começar. Mas dar o primeiro passo em muita coisa da nossa vida é muito difícil. Às vezes precisamos ali de uns empurrõezinhos e de umas motivaçõezinhas, mas é mesmo importante às vezes nós darmos esse primeiro passo e pode ser feito em qualquer altura. Estás a falar de um ponto aí importante que é em qualquer altura e as vidas agitadas que se têm hoje em dia. Tu dás muito a parte presencial e eu tenho sempre uma perspectiva de que o treino presencial é aquele mandatório, que é muito melhor que o online, mas tenho vindo a perceber que não, que os treinos online também se consegue ter objetivos como esses treinos online, o importa é fazer 5, 10 minutos por dia, nem que seja isso, e que isso é importante, temos alguma orientação e que isso também pode ser online. Isto é verdade? Ou o presencial de facto é melhor que o online? Há esses mitos? É sim. Na minha opinião, presencial acaba por ser sempre presencial. Eu sou uma pessoa muito de contacto e conseguimos sempre fazer uma ou outra coisa que não conseguimos, se calhar, fazer no online. No entanto, toda esta pandemia veio acabar por revolucionar aqui um bocadinho esta parte do online, principalmente também no exercício. E nós conseguimos ter resultados. Nós conseguimos avançar. O online traz-nos uma coisa muito boa. Nós conseguimos agilizar melhor as nossas agendas. Sim, quer sejamos mães, fantástico. Quer não, mas uso muito o caso das mães, porque normalmente também são os casos que eu tenho mais de online, a usar o online. A logística de sair de casa com um filho, com 2, com 3, para ir treinar, para poder ter onde os deixar, essa logística toda de, ok, vou sair de casa, tenho que parar saco de 1, saco de 2. Só isso é quase um treino. Sem dúvida. Ter que deixar com a avó ou com alguém que fique com eles, depois o caminho para chegar ao espaço, o treino em si, depois o regressar, ir buscar, ir para casa. Só aí o treino até pode ser de meia hora, mas já gastou à vontade 2 horas só nessas coisinhas todas. Poupa tempo, porque não tem que andar para trás e para a frente. Poupar o tempo está mais que esclarecido. Poupa na deslocação. Poupa esse tempo da deslocação e poupa o gasóleo que vai gastar e o desgaste do carro dessa deslocação. E consegue, então, ao fazer isto, consegue agilizar muito melhor na agenda. Ok, eu tenho um buraquinho de 30 minutos aqui. Ok, dá para treinar aqui. Tenho acolá. Já te consegue arranjar mais espaços. É mais fácil arranjar uma meia hora do que 2 horas seguidas. É tal questão que o que importa é começar. Exatamente, é querer fazer. Às vezes mais importante do que isso é nós querermos fazer. Porque às vezes mesmo a gente, ok, eu vou fazer, mas queres?
Exato. Se não quiseres, não vais fazer acontecer. Isso também Vamos faz muito arranjar parte imensas da desculpas, banda não dá. puxar, não é? E motivar Tentar, para isso. eu não sou muito aquela pessoa, às vezes o próprio nome pode dizer, aí ela é tipo militar, está no comando. Não, eu sou uma pessoa super tranquila, super. E tenho essa. Como também sou mãe, acabo por me pôr um bocadinho, às vezes eu até digo, até demasiado, no outro lado. Tenho noção que a minha agenda tem que ter alguma agilidade, é quase como as estruturas por causa dos terremotos, aquilo vem um abalo, mas ela segura. Pronto, tem não alguma... deve ser fácil, mas é uma gestão da agenda complicada. Mas isso qualquer mulher hoje em dia acho que consegue perceber que uma agenda agora é sempre um rebuliço. Mas dá para encaixar, dá para a gente agilizar de forma, ok, se a gente puxar aqui, dá para encaixar aqui. Portanto, é sempre essa agilidade também de começar agenda. A fazer alguma coisa em qualquer idade, Exatamente. mas começar a fazer alguma coisa. A Mami de Chás não tem assim tanto tempo, tem pouco mais de 1.000 anos, já parece uma eternidade, certo, é verdade, e já é um sucesso mais do que provado, mas, não obstante, já tens este projeto muito bem estruturado, lanças um podcast. Como assim? Meio ano depois da marca existir, tu lanças um podcast e o nome Mulheres Empoderadas. Parabéns pelo nome, porque acho não podia ser melhor. Porquê este podcast? Qual é o teu objetivo de lançar um podcast nesta área de treino, de exercício, de mulher? Porquê um podcast? Pronto, o podcast surgiu assim numa ideia muito, muito maluca. Eu estava simplesmente a fazer o planeamento de conteúdo que lanço nas redes sociais. E estava a ver datas especiais e estava lá o Dia Internacional do Podcast, do dia 30 de setembro. E eu, olha que ideia gira, não há assim nada assim de exercício relacionado com a parte da saúde da mulher, ou especificamente para a mulher. E olha que ideia fixe, era fixe ter um podcast. E como tal, todas as minhas ideias assim, mais tipo, uau! Eu acabo por te mandar mensagem, que acaba por ser tipo a minha âncora ao chão, mas aquilo tudo cortaste numa tesourinha e o balão subiu, não é? Que acabaste de dizer, então, que ideia top! Vai, faz! Tipo, ok, falta pouco mais de um mês e pouco, tipo, pronto, a gente vai, a gente arranja a solução, a gente faz alguma coisa, vamos lá arrancar. Pronto, não sabemos como é que chegamos lá, mas vai ser feito. Foi assim que surgiu um bocadinho esta parte do podcast. Ok, vais ter um podcast, certo, boa. Mais coisas. Decidi ter o podcast também. O próprio nome, Mulheres Empoderadas, lá está, eu não faço só por fazer, não é? O próprio nome, há a mesma história com a Mami de Chás, começou pelo podcast. Criou o pod do cast, né? Peguei ali no podcast, peguei no pod qualquer coisa, queria encaixar. É para mulheres, portanto o nome tinha que estar lá mais ou menos. Então surgiu as Empoderadas, não é? E tem tudo a ver com aquilo que eu queria espelhar também com o podcast. A ideia do podcast acaba por ser um bocadinho surgiu um bocadinho também na ideia de o Outubro Rosa, ok? Trazer alguma consciência a nível de saúde para a mulher. Traz aqui a ideia de que o grande objetivo do podcast é trazer informação às mulheres relacionadas com a saúde delas. É lógico que vou sempre puxar a brasa para a minha saúde e trazer sempre aquela componente do exercício, mas uma coisa que eu faço muito ultimamente é trabalhar com equipas multidisciplinares. Portanto, vou acabar por convidar fisioterapeutas pélvicas, vou convidar nutricionistas. Vamos falar aqui um bocadinho de conteúdos relacionados com a saúde da mulher, para que as mulheres possam tomar decisões com poder de informação. Acabam por ter poder de decisão porque têm informação do lado delas. A ideia é mesmo empoderá-las com tudo. Armas todas, para que depois então possam fazer uma boa decisão para elas. Então isto será só para mulheres? Também não será para dessa temática toda, não é? E já percebi que vais ter convidados e que tens essa tal equipa multidisciplinar. Estou aqui a pensar se calhar este podcast não vai ser só para mulheres. Vai ser para resolver os problemas delas, mas também se calhar para os pares e quem está à volta
sensibilizar para alguns temas? Sim, o foco do podcast é as mulheres, não é? No entanto, os homens às vezes queixam-se muito que as mulheres vieram sem manual de instruções. Este pode ser o manual de instruções que eles estão à procura, porque efetivamente vão conseguir perceber o que está por trás da mulher, como é que a mulher funciona. Vão perceber algumas questões, por exemplo, aquela parte hormonal que eu falei há bocadinho, vão conseguir perceber, ok, afinal ela é complicada porque a natureza a fez assim, não é porque ela se lembrou de ser mais complicada do que nós. O foco continua a ser as mulheres, mas se eles puderem, eles acabam por ter mais informações também sobre como lidar com as mulheres. Então, o objetivo deste podcast vai muito além daquilo que é o empoderamento da mulher, claro, isso está intrínseco, mas tu vais trazer aqui muitos temas que vão ali, alguns mitos que são criados, desfazer esses mitos, mas também esse tal manual de instruções. Podemos quase definir já que, Vamos acabar que este podcast por fazer um manual de instruções para vai a ser mulher. uma pequena revolução. Okay. Olha, Joana, é um projeto espetacular desde o início. Mais uma vez reforço que é um orgulho fazer parte deste projeto. Sou de facto uma pessoa de projetos, mas quando é uma mulher que está por trás desse projeto, ainda é mais gratificante. Ainda mais gratificante. E seres nesta área, ainda melhor. Portanto, ainda bem mais uma vez que os nossos caminhos se cruzaram. Ainda bem que existe uma mãe de chave que não é a militar que tu dizias. Eu sei perfeitamente isso. Até porque uma das coisas que tem chegado a ti foi ver as aulas de grupo e perceber já estou a procurar há muito tempo de alguém que me possa acompanhar. Parece-me que a Joana tem aquele checklist todo. Depois vou ao teu Instagram e vejo, também por trabalhar na área, mas vejo que estava tudo tão bem organizado e parabéns pelo teu sentido estético, que é algo absolutamente fora de comum, porque és tu que fazes todas as coisas. Sim. Portanto, muitos parabéns por este projeto. Vai ser um sucesso. Eu não digo espero que seja, porque vai ser, não tenho a mínima dúvida que vai ser. É a Joana determinada, portanto, é a Joana que consegue sempre aquilo que pretende. E, portanto, muitos parabéns, muito sucesso e eu estarei sempre cá. Obrigada. Pronto, descobriram aqui um bocadinho o que está por trás da Mami Chás, como é que eu cheguei até lá e um bocadinho mais sobre este podcast. Espero que tenham gostado e esperem pelo próximo episódio.